Olá! Hoje estou no consultório da nutricionista e personal diet Cláudia Neves. Você sabia que para ter uma alimentação saudável, você também tem que se organizar? É sobre esse assunto que nós vamos falar para você hoje. Cláudia, hoje a gente sabe, né, no dia a dia, muitas pessoas com essa correria louca nossa, né? Que a gente passa ao supermercado, muitas vezes sem organização, sem levar aquela colinha, ou no papelzinho, ou às vezes até no celular, do que comprar no supermercado. Aí chega do supermercado com coisas que muitas vezes nem precisava e o que realmente precisava ficou ao supermercado, ficou no supermercado. Como se organizar para ter uma alimentação saudável nesse momento? Independente até de Covid, de coronavírus, né, de isolamento social, como que a gente pode se organizar melhor para ter uma alimentação saudável? Malu, que importância, né, ter a organização realmente. Eu sempre presencio a questão da dificuldade de muitas pessoas conseguirem a mudança dos hábitos alimentares pela falta da organização, que muitas vezes vem e dá aquela sensação de falta de tempo, não é mesmo? Exato. Mas não é a falta do tempo, e sim a falta da organização. Quantas vezes, para ir ao supermercado, como você diz, não leva a colinha, né? Isso. O fato de levar a colinha irá favorecer se você já pré-definir o que você irá consumir durante aquela semana. Não é mesmo? Então, já decida mais ou menos ali com a família o que deseja consumir naquela semana, qual preparação, ou realmente o que está com vontade de consumir naquela semana, ou o que está no plano alimentar da família também, que é muito importante. Se tem uma necessidade isolada, né, de algum tipo de alimento que favoreça o processo que a família está enfrentando ali, isso irá favorecer com que você não esqueça lá no supermercado, né? Sim, família é sempre importante, então, estar interligada, né? Exatamente. Então, a gente tem que pensar sempre no contexto familiar e não somente nas nossas preferências, né, Malu? E aí a gente pode fazer a colinha, tanto naquele papelzinho. Eu sempre dou dicas, inclusive no meu programa, que você pode passar pela despensa, abrir a geladeira, faz uma foto pelo celular, né? Hoje o celular ele é muito utilizado, a gente já está como um acessório o celular na vida da gente. Chegou no supermercado, né? Chegou ali no armazém, chegou na padaria, chegou no açougue, enfim, abre e você já consegue ter noção. E aí tem uma outra dica que a gente sempre coloca. Quando a gente chega com toda essa alimentação, como que é o processo da higienização? Principalmente dos legumes, verduras, frutas. Que dica que você dá para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, de fazer todo esse processo de higienização? Ótima, uma excelente pergunta, Malu. Acredito que sempre temos uma pequena dúvida em algum processo aí. Excelente a questão de usar a imagem, né? Registrar ali a imagem da geladeira ou da despensa, que tenho certeza que surgiu alguma dúvida na hora lá. Será que eu esqueci de marcar? Será que eu marquei corretamente? Vai lá e consulta a imagem. Achei sim fantástico mesmo, tá? Uma super dica. E nessa questão do processo, né? Já fomos lá ao supermercado com todos os cuidados. Ao entrar no supermercado, todos estão passando pelo processo de higienização das mãos com álcool em gel 70%. Temos o cuidado de, na hora que chega em casa também, eliminar todas as embalagens, né? Sim. Lavar todos os alimentos, as embalagens que não podem ser lavadas, podem ser passada álcool em gel por fora também. O álcool 70%, aquele que a gente borrifa, o álcool líquido, né? Sempre tomando muito cuidado, né, Malu, que é perigoso por ele ser inflamável também. Exato. Né? Não é porque, passei o álcool em gel, tá lá na cozinha. Então, muitas vezes acontece acidentes, né? A gente aplica o álcool em gel nas mãos e vai lá pro fogão. Né? Então, esse momento de utilizar o álcool em gel, procure ser no momento que não está fazendo uso lá do fogão. Somente no processo de higienização. Fogão desligado, processo de limpeza, processo de lavar os alimentos.
Então vamos lá, vamos pensar na questão de que chegamos lá com o alimento, Malu, e é a hora de ir para a geladeira, né? Alguns alimentos vão para a geladeira, outros para a despensa. Então os que vão para a despensa, então já higienizei ali ele com álcool em gel e foi para a despensa. Aquele que vai para a geladeira, tem aqueles que podem ser já imersos, né? Ou aqueles que não podem ser lavados. Exato. Né? Tem o caso do ovo que não aconselham a deixar ele imerso em água antes, muito tempo, de ser utilizado. Então esse a gente pode retirar da embalagem e colocar dentro de uma embalagem plástica, sim, vedada. Um produto organizador. Um produto organizador, que a geladeira fica maravilhosa, sempre muito bem organizada, né? Maravilhinda. Então, coloca esses ovos ali dentro, né? De uma maneira que ela fique realmente lacrada. E ao retirar os ovos, quando for consumir, né, abriu, retirou, então daí higieniza de novo por fora dessa embalagem, onde ela está armazenada, e aí sim você higieniza os ovos antes de preparar. Certo? Então parece um processo que demanda esse tempo, mas na verdade é organização. E eu sempre coloco que essa organização, ela vai sendo um hábito na vida da gente, não é? Independente do que nós estamos vivenciando hoje, da Covid-19, a higienização da limpeza dos alimentos, das frutas, legumes, da própria geladeira, que a gente pode até falar sobre isso também, é uma dúvida sempre, né, que as pessoas me perguntam como higienizar a geladeira, que tem diferença, né, entre higienizar e limpar a geladeira, para que tudo ocorra bem. Porque as bactérias também ali, elas gostam, né, Cláudia? Sim. Como que é esse processo também das bactérias dos alimentos? Sim. Esse processo dos cuidados da higienização, eles já são antigos, né? Nós estamos apenas aprimorando e colocando eles em prática com mais intensidade agora nesse momento. Então, para todos os profissionais que trabalham em áreas de produção de alimentos, em UANs, eles já vêm com o manual de boas práticas. Então, todo esse método já é aplicado para realmente dar segurança no processo da produção do alimento, aquele que será entregue a todos os colaboradores de cada empresa, tá? Então envolve os cuidados no recebimento, no armazenamento, né? E na hora de ir para o preparo também. Todo esse processo já aplicado lá, a gente passa toda a orientação para ser realizado também nos lares. Não é mesmo? Exatamente. Porque nós temos a produção de alimentos, temos a questão do cuidado com a saúde e são os nossos familiares. Não é na empresa, mas é nosso lar que se torna uma empresa, né, Malu? Com certeza. Então, essa questão dos micro-organismos não é na geladeira que vai garantir que ele não se desenvolva. O que acontece? A temperatura super baixa não mata. Ela apenas inibe o processo de desenvolvimento dele. Então, se eu tenho um alimento contaminado, eu coloco ele lá na geladeira, ele não vai garantir que excluiu aquela contaminação. Ele vai garantir que não vai aumentar a proliferação, tá? O metabolismo dele, para o metabolismo. Então, quando eu retirar ele de lá, ele vai continuar contaminado, certo? Outra dúvida que também é muito frequente é descongelar uma carne, suponhamos, né, que a gente vai fazer à noite, enfim, não deu tempo. Tirar e deixar sobre a pia é um hábito correto, né? Muitas pessoas colocam que colocar dentro de uma bacinha com água, ou é mais interessante, mais assim, correto, vamos dizer, deixá-lo, né, esse alimento embaixo, mas na geladeira. Como que é esse processo do descongelamento? Que é uma pergunta bastante constante, né, das pessoas. A questão do descongelamento vai iniciar lá no processo do congelamento, Malu. Tá vendo como entra a organização? Olha, tá vendo? Então, quando nós compramos aquele volume do produto in natura, aquela quantidade de carne maior, se eu não for usar ela toda de uma vez, eu vou fracionar ela em porções menores. Ainda cru, mas eu vou dividir em saquinhos menores para poder congelar. Sim. E quando eu for descongelar, ou eu descongelo ela direto na panela, Sim. ou realmente eu vou deixar ela refrigerada. É errado deixarmos lá na bacinha com água. Por quê? Aquela temperatura da água, ela vai modificando. Sim. E aquela temperatura ali é o que realmente precisa para as bactérias desenvolverem. O que elas querem? Querem umidade, temperatura legal e o alimento. Então ali nós temos os três, onde irá favorecer tudo. Nós estamos fornecendo ali tudo para ela realmente proliferar ali. Entendi. Então fica a dica também que para até cozinhar, né, a gente precisa de organização.
fazer um esqueminha, um cardápio. Ah, então eu sei que eu vou utilizar aquele pedaço de carne, né, aquele congelado. Se não for fazer naquele momento, deixar dentro da geladeira. Isso, por exemplo, se eu comprei uma peça, ela não veio picada. Ah, dessa peça eu quero fazer filé, e quero fazer em cubinhos e quero fazer tirinhas. Sim. Então, antes de congelar ela, Malu, eu já vou porcionar ela, vou picar e já congelar ela no formato que eu vou querer usar ela. Exato. Porque é errado estar congelado, eu descongelo, daí eu pico, Isso. daí eu usei só uma parte, as outras eu vou congelar de novo. Essas eu não posso. Tá? Esse procedimento não é o recomendado. Sim. Então, o recomendado é, eu estou com a peça, antes de congelar ela, eu já faço os cortes, divido, congelo de forma, porções, né, para cada dia que eu for usar. E dessa forma, tá congelado. Cláudia, eu não vou descongelar na panela, então eu vou deixar ela na refrigeração, tiro do freezer, coloco lá na refrigeração, tá? E sempre embaladinha, Malu. Exatamente. Tá? Todo pote que vai, toda preparação tem que ser fechado. Então, nós vamos retirar da parte congelada lá do freezer da nossa geladeira e passar para a refrigeração, aquela temperatura menor, correto? Mas sempre lembrando de estar tampado, sempre isolado, porque é uma carne cru que pode entrar em contato com os outros alimentos que está dentro da geladeira. E nesse momento também a gente pode estar utilizando dos potes herméticos, com tampa, de vedação. Perfeito, ótima observação. São excelentes esses tipos de embalagens que vai garantir sim o isolamento daquele produto que está cru e dentro da geladeira muitas vezes nós temos outros produtos já prontos para o consumo, Malu. Ainda essa carne ela vai passar por uma temperatura maior, mas por exemplo, se eu tenho um pudim pronto lá na geladeira, esse pudim vai direto para o consumo. Ele não volta mais para alta temperatura para garantir que tenha eliminado essas bactérias. Olha quantas dicas de como organizar todos esses produtos. E os ovos, que é uma outra dúvida que sempre está por aí, né? Coloca dentro da geladeira, na porta da geladeira. O que você orienta? Exatamente, o ovo é sempre aquela questão de dúvida, né, Malu? E agora, coloco ou não coloco lá? Vem até um compartimento super bonitinho na porta da geladeira, não é mesmo? O que nós recomendamos é não deixar naquele compartimento, Malu. Por quê? Quantas vezes por dia abre e fecha a porta da geladeira? Ela balança, certo? Então pode acontecer que tenha alguma fissura na casca do ovo. E quando acontece, por exemplo, meu ovo estava contaminado. Ela ocorreu a fissura ali, essa contaminação pode entrar para o meu ovo e ali permanecer. Correto? Então, o correto, Malu, é realmente usarmos uma embalagem que possa ser vedada e que caiba lá dentro da geladeira, na prateleira, e não no compartimento da porta. Perfeito, então. Mais uma dica para que a gente possa organizar de uma maneira correta e eficaz a geladeira, né? E a higienização dessa geladeira? A gente sempre coloca que também há 3 momentos dessa higienização. Como que você orienta também essa higienização? Certo. Às vezes a gente deve se perguntar assim, quanto tempo faz que eu não higienizo a minha geladeira? Né? Muitas vezes a gente pode acreditar, eu limpei ela. Limpei. Eu limpei e não higienizei, né? Que é um processo diferente da questão da necessidade de ser semanal essa questão da higienização da nossa geladeira. Por quê? Ocorre um fluxo grande de produtos e de materiais, tanto preparados quanto os in naturas dentro do nosso refrigerador. Então, o correto é, Malu, uma vez por semana, retirarmos tudo que tem de dentro da geladeira. Se tiver algum alimento colado, né, escorreu, então a gente pega um pano úmido com detergente neutro, vai lá, faz toda a limpeza por dentro e depois vem também com o pano umedecido com álcool 70% para fazer toda a higienização. Não podemos esquecer, Malu, das borrachas de vedação da porta ali da geladeira. Ali é um grande criadouro, né, de bactérias, fungos ali, então a gente necessita lembrar, seja você ou seja a sua secretária do lar que irá executar, sempre orientar para fazer essa questão da higienização final do equipamento. Cláudia, e para facilitar esse nosso dia a dia, como organizar um cardápio fácil, que a gente tenha os produtos em casa, dentro dessa geladeira, nessa despensa?
Legal. Malu, sempre quando a gente começa uma reeducação alimentar, o que acontece? Aumenta o consumo de vegetais e frutas na nossa casa, não é mesmo? Então, com isso, muitas vezes acaba estragando alguma fruta, estragando alguma verdura que ou comprou demais ou não soube aproveitar corretamente. Então, quando a gente já vai com o planejamento, comprando as quantidades adequadas, né? Não comprando grandes volumes, mas sim buscando a variedade. Então, eu posso comprar 5 tipos de vegetais, mas em menores quantidades. Isso já irá facilitar que a gente tenha uma organização de não ter sobras e nem desperdício de produtos, correto? E depois vem na questão do armazenamento. Aproveitar a organização já nesse primeiro momento. Então, se eu tenho produtos, por exemplo, comprei abacaxi, eu já posso descascar ele e guardar ele picadinho, já em porções. Se eu for fazer suco com ele, eu já descasquei, piquei, então já pego os saquinhos menores e já faço os kits do que eu quero consumir junto com aquele abacaxi. Se eu quero pôr a couve, quero pôr hortelã, então eu já deixo o kit pronto. Dá certo? até uma fominha, né? Exatamente. Mesma coisa entra com os legumes. Estava com preço legal, o produto estava bonito, comprei um pouco mais de cenoura. Então eu tenho que pensar, eu posso consumir a cenoura em palitinho, em cubinhos, em rodelinhas. Então o que eu faço? Eu faço o pré-preparo dela. Eu já porciono da forma do corte que eu prefiro consumir ela durante aquela semana e congelo as pequenas porções, para que eu não tenha desperdício desse produto. Perfeito. E não perde as propriedades do alimento? Malu, lógico que todo alimento in natura, ele vai ser diferente daquele que já foi para cocção, aquele que picou, porque ele perde algumas partes, né? Por exemplo, se eu descascar um vegetal, ele já perdeu nutrientes ali que muitas vezes estão considerados na casca, certo? Então, é melhor a gente garantir ter o consumo de um vegetal, mesmo ele tendo que ficar congelado por alguns dias, porque eu já comprei ele processado ali, né, o corte, do que deixar de consumir ele. Por quê? Às vezes a gente chega na correria, não é? Verdade. Já passou por isso? Já passei por isso. Quem não, né? Verdade. Eu entendo isso, somos, né, humanos e pode acontecer. Mas irá acontecer com menor frequência se tivermos o planejamento e a organização. Sabendo que eu tenho o produto já lá, pré-preparado na geladeira, irá facilitar com que eu cozinhe em tempo menor quando eu chegar em casa depois de um dia corrido. Outra pergunta, né, outro questionamento que sempre ocorre é como que a gente pode estar se organizando no tempo entre uma alimentação e outra, principalmente para a família como um todo. Que dicas você dá para a gente nesse sentido de uma alimentação com tempo, né, que não pode ser tão extensa? Como que é isso? Verdade, Malu. Muitas vezes as pessoas criam regras de que tem que ser de 3 em 3 horas. Muitas vezes, para algumas pessoas, não tem essa necessidade. Isso envolve muito a questão da particularidade. É importante, sim, ter alimentações, as refeições, não tão distantes, tá? Mas sim com qualidades. Por quê? O que acontece? Às vezes a gente pode estar consumindo de 3 em 3 horas e não estar legal, não estar saudável. Tendo conhecimento de que você está se alimentando da forma correta, saudável, equilibrada, o horário do planejamento alimentar é essencial sim. Por quê? Senão nós vamos consumir de manhã e depois só à noite. Isso não vai ser legal também, certo? Então nós precisamos ter, primeiramente, no mínimo, as 3 refeições principais do dia, que é o café da manhã, o almoço e o jantar, tá? Para algumas pessoas o jantar é a refeição igual ao almoço, para outras pessoas não, que já tem o hábito de fazer um lanche mais saudável. Então isso entra muito na questão da particularidade, tudo bem, Malu? E nessa questão dos horários, né? Quem tem o hábito de petiscar, é muito importante ter os lanches saudáveis já à mão, que entra a organização também. Que pode ser aqueles kits de fruta, de castanhas, né? Das sementes, das oleaginosas. Então, isso facilita bastante você ter pré-preparado esses kits que irão auxiliar essas refeições em horários alternados. Então, é importante você também determinar, olha, minha família, né? Vamos pensar na questão familiar. Minha família tem o hábito de todos virem almoçar em casa. Então, isso já cria um hábito, uma rotina, o horário alimentar. Alguns casos pode ser que ocorra de nem todos poderem vir no mesmo horário.
e tem que ter ali, né, um cuidado extra em tempo, temperatura desse alimento que seja garantido estar saudável para o consumo de todos também. Entendi. E muito interessante também, a gente não pode estar comendo um pacote, né, dessas frutinhas cristalizadas e tudo mais. Tem que ter orientação de nutricionista, né, de responsáveis, de profissionais da área, não é verdade? Muito importante, acredito, termos essa noção, né? Senão também vai dar problema, não é assim? Sim, exatamente, Malu. Muitas vezes a gente né, encontra pessoas assim, olha, eu estou fazendo dieta, agora eu só como biscoito, água e sal. Ah, quanto você consome? Ah, meio pacote, né? Assim, é só um exemplo para a gente poder ilustrar essa questão de porcionamento, né, Malu? Exatamente. Então, acredito que a gente, bem organizado, dá para fazer uma alimentação saudável, dá para ter à mão, né, em mãos, todo esse alimento, para não ter o desperdício, não correr o risco também de comer errado e tudo mais que já foi dito, não é verdade? Você gostaria de deixar mais alguma dica para os telespectadores que estão nos assistindo? Quero reforçar, sim, Malu, a importância de uma alimentação equilibrada e com qualidade. A qualidade não só do que nós estamos ingerindo, mas o como isso foi adquirido, como foi armazenado, como foi higienizado e como foi preparado. E tudo isso irá nos favorecer a aumentar o nosso saldo de saúde. Então não vai resolver só falando assim, olha, estou comendo frutas, mas essa fruta foi higienizada corretamente, tá? Então tudo isso entra na questão da qualidade alimentar. E tudo isso vem através do quê? De uma organização, não é mesmo? Tá tudo alinhado, né? Tudo alinhado. Vem desde lá de trás do planejamento que nós falamos, da compra, do armazenamento, do controle de tempo que ficou ali, se ficou guardado corretamente e no momento de preparação até o momento de consumo, que tem que ser muito prazeroso, não é mesmo? Com certeza. Eu agradeço muito sua receptividade, me receber aqui no seu consultório, foi de muita valia. Eu agradeço demais mesmo você ter me recebido aqui para falar de tanta coisa importante para os nossos telespectadores, com informações valiosas, para a gente ter uma alimentação saudável e, consequentemente, uma vida mais tranquila, né? Mais prazerosa. Meu muito obrigada! E para você também, meu muito obrigada. A gente se encontra no próximo programa. E se você não sabe por onde começar, comece me chamando. Até mais!